Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com bom humor, falando de futebol. Está aqui o Leonardo Lamac em prantos pela demissão, pelo pedido de demissão da presidente do nosso BNDES. Qual é o nome dela, Leonardo Lamac? Maria Silvia. Lê aí. Maria Silvia. Falei, não é vergonha nenhuma, eu também não sei o nome de cor dela. Agora que eu decorei o nome do Joesley. Todo mundo sabe, Wesley, né, doutor Luiz Pereira Lima? Mas uma zaga maravilhosa, nome de zagueiro, Não, né? nome de dupla sertaneja. Joesley e Wesley. Bastos. Beck e quarto zagueiro. Maria Silva Bastos. Não, Cassia? Doutor Omar Ferri. Romário hoje veio com um dossiê contra o Nelson Jobim. Fui pesquisar contra o Nelson Jobim, o futuro presidente da República. Meu Deus. Eu não acredito. Pobre pátria, dijo Artigas, e se foi ao Paraguai, morreu no Paraguai. Eu acho que eu vou dizer isso, pobre pátria Brasília, e me arranco daqui. Mas por que tu fez esse dossiê contra o ministro Nelson Jobim? Eu não fiz dossiê nenhum, eu tenho meus arquivos implacáveis, que eu anoto há mais de uns 15 anos. Então tem coisas assim do arco da velha. Certa ocasião, no tempo do mensalão, se falava no impeachment do Lula. Quem salvou o Lula foi o Jobim. E tem coisas assim do arco da velha. De repente, ele convida o Mendes, Gilmar Mendes, e vai fazer uma reunião com o Lula para tratar de assuntos do mensalão. E ele foi muito criticado, ele deu muito habeas corpus quando não deveria dar, sentou em cima de medidas jurídicas lá. Teve uma que levou 8 anos e teve várias que foram, que ele simplesmente os anos passavam e ele não levava para o plenário. Engavetou, engavetou. Inclusive, e isto eu não posso admitir que façam de bobo um país e que façam de bobo todos os deputados e senadores, todos os constituintes na época da aprovação da Constituição, que ele inseriu, sem ninguém saber, sem nenhuma autorização, sem aprovação do plenário, certos textos constitucionais, artigos ou parágrafos, que passaram a constar da Constituição que está em vigor hoje. Quer dizer, eu acho que o procedimento dele deixa muito a desejar. Eu não confio nele. Acho que tudo que isso que está aí é farinha do mesmo saco. Se a gente não encontrar um novo líder, um cidadão que tenha alguma mensagem... Tu diria isso na frente dele, que está dizendo aqui? Como? Tu dirias isso na frente dele? Eu tenho umas anotações aqui, tu tem um dossiê. Vou dizer sem a problema. pasta marrom, tua pasta marrom. Se eu digo sem a presença dele, eu devo ter coragem ética e moral de dizer aquilo que eu disse aqui sem a presença dele, na frente dele, senão eu fico pequenininho assim em matéria de moral e de ética. Por quê? Aquilo que eu digo aqui, eu sustento. Eu chamei o Congresso Nacional, esses caras do Petrolão, os caras do Mensalão, de cretinos, vigaristas, patifes, disse que o Lula era o Alibabá dos 40 ladrões do Mensalão e agora é organizador da criminalidade oficial do Estado brasileiro em todas as matérias de corrupção. Tá, ouvimos tu, que é um homem à direita, tu foi um homem à esquerda, hoje saiu da esquerda. Não estou na direita. Está na direita. Não é verdade. Não adianta. O que eu não estou é nessa esquerdalha maluca. Sim, mas tu está na direita. Essa não. Mas se for só 40 ladrões, acho que está bem, Ferri. Não, tem 1.800 Se for só 40 ladrões, eu já estou... E ficaram comprometidos. Tudo bem, mas eu já estou torcendo para que sejam só 40. Não. Agora, eu não sei por que essa coisa do ex-ministro Jobim. O ex-ministro Jobim, há poucos dias, na imprensa local, escreve um artigo dizendo por que o Lula não tem que ser preso. Então o assunto é encerrado. Então eu tenho razão total. Não. É a opinião Mas dele. Ele não tem direito a ter Tem, opinião claro, a opinião dele é esta.
A opinião dele é esta. Claro. Por que o Lula não tem que ser preso? Ele escreveu, Tu tem firmou. direito de achar que o Lula tem que ser preso e tem direito. Isso. Só que é uma diferença abissal, né? Não sou eu que vou largar ou prender o Lula, né? E nem ele. Não, certamente ele tem mais oportunidade de influência, especialmente na circunstância de poder jurídico que ele tem. Só para terminar, a palavra do Clóvis Rossi. Clóvis Rossi disse que a candidatura a Jobim, numa época anterior, revela a mentalidade trambiqueira do mundo político brasileiro. Augusto Nunes disse que ele engavetou 16 ações desfavoráveis ao governo, e o que é muito pior ainda. Mas quando ele era, Injustificável. quando ele era ministro do Supremo. Foi ele que Quem era o condecorou o José Genuíno. Quem foi que nomeou o Nelson Jobim ministro do Supremo? Fernando Se Henrique. não me engano, foi. Fernando Henrique. Eu não sei, o Fernando Henrique. Eu sabia Ele foi que- ministro do Fernando Henrique também? Ah, foi. Foi também. Foi. Justiça. Foi. Renan Calheiros também. É bom, Mas é Renan bom Calheiros recordar. também. É bom recordar. Paulo Sérgio. Não, não é o Renan que nós estamos Permita, discutindo. doutor Discutindo agora é o Nelson Jobim. Claro que o doutor Ferro com o maior conhecimento de processo, mas ninguém pode agora dizer que o Jobim é uma novidade. Não, ele já foi deputado, ele já Ele passou convive pelos com o três PMDB, poderes. exato, e convive com o PMDB há muito Ele tempo. foi ministro da Justiça. do Exato. Fernando Henrique. Então, ele foi ministro da exato. Defesa. Nós não podemos passar para a Do Lula e sociedade da que é uma Dilma. novidade, que não é uma novidade, ou seja, está no sistema há muito tempo. Então não é uma novidade. Sim, nós vamos ficar sempre igual, né? Comprometido. É como se o Renan Calheiros assumisse agora, fosse o nome de consenso. Não há grande comprometido mudança. e conivente com esse sistema que está aí. Leonardo Lamaquel, te parabenizar aí. Claro que é teu irmão, mas eu acho que o nome Lamáquia hoje, pela agilidade com que a OAB agiu, correção que a OAB agiu, foi absolutamente democrática, a decisão de pedir um impeachment, que a OAB tem direito, já fez isso com a Dilma, e não poderia se furtar agora. Então, parabéns ao Lamáquia, que alguns setores ainda criticaram pesadamente ele, sempre os mesmos setores, né, posicionados ideologicamente. Então, é os dois lados, né? Quando é contra a Dilma, maravilhoso. Contra o Temer é um horror. E vice-versa, né? Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores. Queria fazer uma saudação especial aos integrantes da mesa aqui, o Dr. Luiz Pereira Lima, o Dr. Ferri, exemplo de advogado, um ícone da advocacia gaúcha e brasileira. E o meu querido amigo Cassiá aqui também, que... Importante dizer, né, Paulo? Eu acho que nós estamos vivendo um momento tão delicado no Brasil, onde a política está tão desacreditada, né, Ferri? Mas estamos aqui do lado de um político sério, de um homem que busca o bem comum, que é o Cassiá. Então, ainda existem políticos bons, em que pese em pouca quantidade, e nós não podemos criminalizar a política, né? Porque a política é a forma de nós sairmos dessa situação toda, né? Mas eu agradeço, Paulo, a referência ao trabalho que o Cláudio vem realizando na UAB. Eu estive com ele lá no sábado e no domingo. Eu acompanhei a sessão do Conselho Pleno, do Conselho Federal da UAB. E eu acho que o fato de ocorrerem críticas dos dois lados mostra a correção de ação da ordem. E a independência da ordem. Exatamente. E o placar do Conselho Federal no que tange ao impeachment do Temer foi muito semelhante ao placar do impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma foi 26-1 e no impeachment do Temer foi 25-1. E só não foi 26 porque... O Amapá votou contra e aí a gente sabe que tem um político poderoso do Amapá que pode ter influenciado nesta decisão. Se desloca. Que era do Maranhão, mas está no Amapá. Que começa com S, o nome dele termina com Arnei. Mas este placar... Começa com S, termina com Ney. Com Ney. Esse placar da UAB mostra, Ferri, exatamente que, não obstante as posições ideológicas e políticas partidárias dos integrantes do Conselho Federal, a ordem olhou para uma questão maior, que era o seu papel nesse momento, e tomou essa decisão de pedir. E também é importante destacar, Paulo, tu me oportuniza fazer esse... Quando está aquecendo a margem do campo para... Eu estou me lembrando dos tempos dele de repórter. Aquece para adentrar o gramado quem? Lazier Martins, nosso senador da República. E aí, Leonardo? Mas tu me oportuniza também fazer o esclarecimento, falava dessa questão do placar e também da mesma agilidade com que a OAB atuou no caso do impeachment da ex-presidente Dilma,
foi exatamente 48 ou 72 horas depois daquela gravação, onde ela dizia que ia mandar o documento para o Lula, que foi chamada a sessão extraordinária e o Conselho Federal deliberou. E agora 48 horas ou 72 horas depois da gravação, que também há um outro ponto importante, Paulo Sérgio. Muitas pessoas estão dizendo, essa gravação, Cassiá, pode ser anulada pelo Supremo Tribunal Federal, mas a ordem deixou muito claro, não se baseou na gravação, se baseou num fato incontroverso. O presidente da República veio a público e admitiu aquele diálogo que ouviu... Não, e que recebeu na calada da noite um homem que ele acusou de tudo, né? Não vou reproduzir aqui o que disse o presidente da República, com um codinome. Recebeu na sua casa, na calada da noite, um empresário que ele chamou de seu horrores. Fanfarrão. Tudo, né? Desonesto. Falastrão. E na calada da noite, com codinome. Como é o seu nome, Rodrigo? Pode entrar. É uma senha. Exatamente. E o presidente da República admite, portanto, o teor da conversa. E mais, nos trechos da gravação, ele pergunta, está segurando os dois, fazendo referência aos juízes? E o interlocutor responde, tô. E ele diz, ótimo, 2 vezes. Então, não é possível. Esse não é o decoro que nós queremos do mandatário maior da nação. Mas nós estamos falando aqui, senador Lazier, seja bem-vindo. Desculpe o atraso. Não tem problema. Não é fácil chegar aqui no tempo de chuva. O senhor está acima do... O senhor não está acima do tempo, não tem problema. Paulo Sérgio, um pouco menos. Bom, Paulo Sérgio, boa noite a você. Boa noite. Meu ídolo, meu companheiro de tantos anos, né? O Leonardo Lamacchia, mas o Leonardo tem a mesma voz do Cláudio Lamacchia. Mas são irmãos. Sim, mas não precisa exagerar. Tá. O Cassiá, meu amigo, o Ferri, o Luiz Pereira Lima e... Qual é a minha câmera? Tem uma para mim, não? Tem, está ali. Então, está te olhando ali. Senhores telespectadores, tá te olhando. Muito prazer em estar aqui nesse programa de audiência tão boa. Um dos raríssimos programas de debates que praticamente restou só esse, né? Ou tem mais? Acho que é só esse. Se tem, não conhecemos. Mas depois que tu deixou o Conversa Cruzada, existiu... Pois é. Era só tu no Conversa Cruzada, né? Pois é, então parabéns. Saudosa memória, Conversa Cruzada. Pois é. Bom, mas o papo era o... Então não, mas tem um processo. Papo aqui, porque... Tá vendo essa pasta preta aqui? É marrom? Sim. O Omar Ferri trouxe um dossiê contra o Nelson Jobim. Meu Deus do céu. Não, trouxe um dossiê contra o candidato à presidência da República por eleição direta. E já leu? Disse, já resumiu? Em 2 frases, só para não repetir, para não cansar o telespectador, que já foi contemplado com o seu relato. Bom, eu tenho aqui... Não, só 2 frases. 2 frases? Concisão, síntese. Clóvis Rossi, vou repetir aquela que eu disse antes, porque eu acho muito... Comentarista da Folha. Disse que a candidatura do Jobim, em épocas antigas, revela a mentalidade trambiqueira do mundo político brasileiro. E o desembargador Luiz Fernando Carvalho, eu não me lembro desembargador de onde é que ele é, mas essa é a notícia do Sul. Não, essa da trambiqueira é a notícia do Sul. Sim, claro. O Sul, 3/2 de 2005. O desembargador Luiz Fernando Carvalho diz: Jobim corrói a imagem do Supremo Tribunal Federal. Lazier, Augusto Nunes acusou Jobim de ter engavetado 16 ações desfavoráveis ao governo, além de ter condecorado... Mas desfavoráveis ao governo... José Genuíno. Desfavoráveis ao governo de quem? Do governo, naquela época, o governo era o Lula. Não era o Lula. Olha aqui, ó. Não. Aqui, dos dados. Fernando Henrique. Ele foi ministro do... Sim, Fernando Henrique. Lula deve a ele sua salvação de um impeachment. Clóvis Rossi. Mas não, ele engavetou, foi no processo do Fernando Henrique Cardoso. Isso está na revista da época desta semana, do Augusto Nunes? É dessa semana? Não é. Deixa eu ver onde é o Augusto Nunes é um dossiê, aqui. Isso ele está pesquisando agora. O desembargador é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu não conheço. Pesquisei. Bom, que fez essa crítica quando ele era presidente do STF. Só veja essa denúncia. Viajou convidado por instituições cujas diárias foram reembolsadas pelo Supremo Tribunal Federal. Minha folha lá, 217. Isto vai... Isso é gravíssimo. Vamos ver o senador Isso agora. vai descontando um dos nomes mais falados em Brasília.
né, que é o do Nelson Jobim. Agora, eu tenho dito, e tenho ainda, anteontem de manhã dei uma entrevista, um longo papo lá com a Jovem Pan de São Paulo e a Rádio Senado, e todo mundo pergunta assim, o que vai acontecer? A minha opinião é de que tudo está transferido para o dia 6 de junho, porque o Temer não renuncia, o impeachment é longo e doloroso. Não acontece, o Rodrigo Maia jamais vai decidir pelo impeachment. O Rodrigo Maia, que eu acho que está seguindo a mesma trilha do Eduardo Cunha, vai acontecer com ele, merece lá adiante, que não é, como diz aqui no nosso interior, não é trigo limpo. O Botafogo? Pois o Botafogo, conforme está na... Não ofende o Botafogo. Não, porque ele é torcedor do Botafogo, mas é a maneira dele... Filho do César Maia, do Botafogo. E aí, então, se tudo ficar para o 6 de junho, dia do julgamento do Superior Tribunal Eleitoral, onde até há pouco era tida como certa a absolvição do Temer, por contas separadas, dentro daquela tese de que a conta eleitoral da Dilma não pode ser a mesma conta do Temer. Agora, embora tenha 2 ministros nomeados pelo Temer, o que é um outro escândalo, e é por isso que eu tenho um projeto de lei já bastante adiantado, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, de que no Supremo tem que mudar o sistema da indicação, não mais o presidente da República, mas uma comissão de juristas. E eu estou com um projeto preparado para, se passar isto, fazer a mesma coisa com os tribunais superiores e com o Tribunal de Contas da União, para evitar esse escândalo. Há poucas semanas... Ter mais autonomia. Não, a vergonha. Há poucas semanas... Independente mesmo. Há poucas semanas o presidente da República, de olho num possível processo, ele pega 2 ministros, 2 nomes da sua confiança e bota lá dentro naqueles que estão saindo para garantir o voto. Ora, isso é imoral, para dizer pouco. Mas, mesmo assim, com a operação JBS, a coisa começou a mudar. E há um sentimento, uma opinião, de que aqueles que iam votar pela absolvição já vão votar pela condenação. Agora, qual delas as condenações? Para eles, caça o mandato do Temer, mas manda fazer o quê? Eleição direta ou indireta? Essa é a grande incógnita. Indireta tem que seguir a Constituição. Tem que ser indireta. Mas o Código Eleitoral, embora seja questionado no Supremo, e embora alguns juristas entendam, pode haver uma alternativa. Além disso, está correndo a toque de caixa a emenda constitucional do José Antônio Regufe, que propõe, no 3º ano, também eleição direta, com uma emenda do Lindbergh, que foi votada e aprovada na comissão e que vai para o plenário na semana que vem, se deixar... também? Tem várias, exato. Então, se essa emenda andar a toque de caixa, de repente pode dar eleição direta. Antes que o Lula seja condenado? Exato. Porque eu estive numa reunião na quarta-feira à noite. Rápido, senador, para que ele não possa ser condenado. Eu queria que o senhor me interpretasse como senador da República, por que o indivíduo como o Joesley pega um gravador que comprou em qualquer lugar aí, entra especificamente com intenção intencional, para gravar o presidente Temer, que teria roubado 5, 10, 50 milhões, não sei eu, 2 milhões, o Laércio, outro. E ele mesmo declara que deu 150 milhões para o Lula. De dólares. De dólares? Por que não foi gravar o Lula? E 70 para o Lula. Bom, tudo bem, 150 milhões. Mas por que ele não vai gravar o Lula? Porque ele já tinha feito a delação premiada lá atrás. Há 70 dias atrás já tinha feito a delação premiada. Então, no absurdo dos absurdos, é por isso que tem que se anular essa delação premiada. Porque ele recebeu um prêmio, a delação premiada foi premiada. Para não sofrer nada o sujeito. Mas, é o valor da delação. Quem inventou a delação não fui eu, não foram vocês. Quem aprovou a delação premiada foi a Dilma. Não. Foi ela que aprovou. Lei 12.850 de 2013. Mas o artigo 4º, artigo 4º, parágrafo 4º, inciso 2, diz que
Não cabe delação premiada para o cabeça, para o líder da organização Mas criminosa. é evidente, Lazier, é evidente. Pois é, então. É evidente isso, por isso que foi Não, mas patifaria. o líder não é o Lula. A delação, Lazier. Não, Lula. A delação não não é é o Lula, é Ah, só não é o eles. Lula. Não, só Não é o eles. Luiz Perlima, não é o Lula. Esse é o problema do Nós Joesley. estamos tratando outros líderes. Não, pera, isso aí, Sérgio. É isso, tem Paulo outros. Sérgio. Não, É do que nós Joesley. estamos tratando de várias organizações criminosas. Mas o Tem a Lula organização não foi nem criminosa. condenado. Foi Tem a dito aqui no organização. programa que o líder... Não, o líder de tudo mas é peraí, ele. Paulo Só que Sérgio, ele não por foi amor de condenado Deus. porque ele é imune, Não, Paulo tu Sérgio, não não entende? vamos. Então não é mais um. Paulo Sérgio, tem organização criminosa da Odebrecht, tem a organização criminosa do BNDES, entre outros, e agora tem a organização Então criminosa. o Marcelo Debrecht também não vale, tem que anular. Não, o JBS. Está preso? Não, agora é outra. Aí é que está. Então a dele não vale. Tem razão. Claro, Ah, tá tem que anular tudo, então. Não, Todos Paulo, líderes. não, Paulo, por amor de Deus, Paulo. tá Não, sendo Para aí, ele é tão líder quanto o Marcelo Debrecht, ou não é, o Leonardo? Não, Marcelo Debrecht Não, nesse raciocínio, não, mas o Paulo Sérgio. Não, mas eu o tô Paulo, falando, deixa não. falar, Paulo Sérgio, deixa Fala, falar. então. Você não vai sair nada dessa reunião aqui. O Marcelo Debrecht foi condenado. Esse aqui não foi condenado a nada. Como não? Não. Como não Não. está condenado a viver em Nova York, num apartamento de 100 milhões e passear pelo perfeito. Oceano Atlântico Tá. num iate de 20 e Isso tantos é- milhões? por isso com é a que- mulher daquela. E com aquela mulher. Mas eu acho que o ponto, se me permite, senador Lazier, É que a palavra se chama perdão judicial. Para caber perdão judicial, não pode quem é líder de organização criminosa. O Marcelo Odebrecht é líder da organização criminosa, Sim, claro. mas foi Claro. condenado, ele está condenado a 19 anos de prisão. Tá? Sendo que ele vai cumprir até o final do ano que vem e vai Só para a que esse aí se progressão de antecipou. regime. O outro teve que ser Lazier, preso. Vamos pra analisar, entregar. Paulo Sérgio, Esse não as se- razões... Esse se antecipou. E Paulo Sérgio. ele pegou uma delação que valia isso aí. Ele foi lá e gravou o presidente da República. Paulo Sérgio, não, mas não Pô, vale, isso nada, é um nada preço. justifica essa... vamos analisar essa vantagem as que eu... razões Não, de muita ordem vantagem. Podia ter gravado o papo. jurídicas dessas denúncias que ocorrem lá, dessas delações. A delação sempre é feita pelo meio de campo, porque a dificuldade é de encontrar e comprovar fatos contra os cabeças que comandam Foi o a que ele fez. corrupção. Não, mas olha aqui. Isso aconteceu com o Marcelo da Odebrecht, que quando você viu perdido e até meio condenado, aí ele resolveu abrir o jogo. Sim. Demorou bastante. E Pra esse se diminuir. antecipou. Agora, esses outros não. Esses são canalhas, cafajestes, vigaristas, patifes Tá, e mas ladrões. vocês não perguntam. Agora, se ele Porque tivesse venderam feito as isso com o Lula, ações. você estaria com a prova. Marfeg, meu amigo. Venderam as Se ações ele antes tivesse do escândalo. feito isso com o Lula, As você ações, estaria as ações estavam aplaudindo. lá em cima e compraram dólares. E fizeram da patifaria. Ô, Marfeg, agora fizeram essa patifaria da delação uma maneira, um método, Mas uma será que, tática de será que ganhar ninguém dinheiro. vai perguntar nesse programa por que ele fez isso? Para se safar. Não, só por isso não. Tem Para se mais. safar. Tem mais. Ele fez a delação premiada para se safar. Quem é que mais deu dinheiro para a JBS nesses últimos anos? BNDES. Quem é o BNDES? Não é o Lula? É, sim, senhor. Quantos bilhões... O Lula e a Dilma. Ah, tá bom, calma. deixa ele Quantos falar bilhões recebeu o senhor Joesley? 8 Não, e mais dois. Bota 10 ou 12 bilhões. 8 bilhões Do e 300 BNDES, milhões de 13 da reais. Caixa. 8 bilhões e 300 milhões de reais. E, incrivelmente, devendo 2 bilhões e 300 milhões para o INSS, que, portanto, a empresa não poderia receber porque tem dívida. Empresa que tem dívida com o INSS não pode receber. Mas com o Lula E pode tudo. E com o Lula pode tudo. Tem Então, mais, Lazier foi tá, comprar empresas nos Estados Unidos e países da Europa para dar emprego para outros países. Tá bom. E nós vivendo na Mas miséria, pela falta de empregos. que tem no Brasil. Falta um capítulo aqui, Paulo Sérgio. Calma, deixa o senador. Paulo Sérgio, falta um capítulo aqui. Por quê? Estamos explicando por que o Joesley fez isso. Porque na medida em que ele derrubar o Temer, que ele foi comprometer com essa gravação covarde, que mesmo que o Temer não seja trigo limpo também, não seja boa coisa, o Temer caiu na esparrela e marchou, bom, com o gravador no bolso. É que derrubando o Temer, ele almeja a eleição direta
e vai colocar o seu grande benfeitor, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá, numa eleição direta, concorrer e ser o presidente da República. Tinha a teoria do golpe, agora a teoria da conspiração. Mas o que... Senador com a teoria da conspiração. Mas é o quê? A não ser isso, o que é, Paulo Sérgio? O que é? Me Mas ele quer contesta. safar a pele dele. Só Mas por que ele não gravou o Lula? Ele não quer mais saber. Mas por que ele não gravou o Lula? Salva ele, salva a empresa dele Paulo e salva Sérgio, o Lula. por que ele não salvou, por que ele não pegou e foi no Lula? Até porque era mais fácil gravar o Lula do que o Temer. Porque o Temer, presidente da ele República, começou a está correr encarcelado. risco agora. Ele começou a ser ameaçado agora. Não, mas ele já tinha mas feito a delação premiada, o serviço dele já estava feito, não precisava mais disso. Ele negociou Isso aqui isso, ele para fazer fez, isso aqui ele negociou. fez para ter publicidade. Esse aqui era a segunda parte do projeto. Tá bom, Mas então. agora tem um Esse aspecto eu que tem que ser analisado. Goste ou não gosta da delação premiada, sem ela não teria acontecido. Isso é outra coisa. Eu quero saber Então, nós o temos que peso. separar. O A delação peso premiada dele é uma- e o peso do Odebrecht, que eu já estou atribuição achando que é que santo. permite. Eu já estou achando que o Odebrecht é um grande santo da República, porque tomou 2 anos de pena, só 2 anos. Ah, tudo que... Não, Ele de pegou, papelzinho, ele pegou 20 anos. 17, Não, mas de pela papel. delação premiada. Não, e mais papel. a multa. Mas a multa é quem paga não é imensa. ele. Agora, esse aqui ganhou uma multa de 150 milhões de reais que ele tirou com sobras E não já vai no pagar. mercado financeiro aqui. Não, ele não vai pagar. Na trapaça. 11 Prazer, bi, me não permite, vai me permite. pagar. Fizeram um levantamento sobre os pagamentos de multas neste país. Só 2% delas são pagas. Só 2% das multas aplicadas pelos órgãos públicos são pagas pelos multados. Ah, e essa aqui da JBS, para pagar em 10 anos. A longo prazo. Me permita, Não, eu agora vou uma ficar pergunta. quieto. Eu já falei demais, desculpa. Não, Mas agora uma pergunta. Não, esclareceu bem. O BNDES não Claro, tem... tem um favor, tu. O BNDES não tem nenhuma fiscalização da Câmara Federal do Senado? Não entendi. Não se- Perdoe. O BNDES não tem nenhuma fiscalização, não tem nenhuma comissão lá que faça em relação a... Agora de tarde, há 2 horas Federal, atrás, Presidente, a Sílvia Bastos pediu demissão do BNDES. Não quer mais sujar o nome dela. Segundo, Segundo Luiz Pereira, a culpa é dos empresários. não, ela quer salvar o próprio nome. Eu estava com um requerimento já aprovado para dentro de 10 dias ela, numa audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, acho que não vai acontecer. Assinamos um requerimento há 2 dias atrás pedindo uma CPI do BNDES. O BNDES é um antro de corrupção tão grande, senhores telespectadores. Porque só agora, senador, foi descoberto isso. Todo mundo sabia e ninguém A falava. gente desconfiava. Tão grande quanto o da Petrobras. Porque todos esses por isso que eu pedi o fim do sigilo do financiamento. E está vencendo. 80% dos últimos financiamentos era para obras em Moçambique, Cuba, Venezuela, Equador, também tem uma na Argentina, tá? Tem o metrô de Caracas, Angola, um grande governo é investimento esse? em Eu não tô Angola. entendendo, Isso é o senador. governo Lula. Ah, tá, eu tinha esquecido. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado, o que é necessário. O resto é charlatanismo que, acredite, precisa a sociedade cuidar do bem-estar dos seus animais com esta qualidade e esta competência. Isto é saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária, responsabilidade e cuidado com a vida. Vamos agora à mensagem do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção
e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais, engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que quem quer um futuro tranquilo, como Cassia Carpes, toma decisões certas no presente e deve fazer o seu plano de previdência para o futuro. Na Unicred você encontra o Precaver, meu caro Cassia. É o plano de previdência que oferece as melhores soluções de aposentadoria. Pode ser personalizado e tem taxas atrativas. Conquiste um futuro melhor para você e para a sua família. Faça o Precaver Unicred, lembrando que a Unicred traz mais valor para você. Boa noite. Pouco importa o que o Joesley não gravou o Lula. O que importa é que declarou a todos o que é o Temer. Lula, Dilma, são todos da mesma quadrilha. Só não vê quem não quer. O André está dizendo isso. É a sociedade se manifestando? Claro que está certo. Está certo. Ele delatou Dilma, delatou Lula. Sim. Isso não gravou. Não gravou, mas delatou. As delações servem para um, servem para outro também. Sim, e mostrou as contas. Ele entregou as contas que abriu para os dois, 80 milhões para um, 70 milhões para o outro. De dólares. De Não dólares. acontece nada. De dólares. Como não acontece? Vai acontecer. Não aconteceu nada com o Temer ainda. Como não aconteceu? Está liquidado? Tem que anular. Paulo. O Lula e a Dilma não estão liquidados. Não, o Temer está na por UTI, favor. vão tirar o tubo dele daqui uns Tá bom. dias. E o Lula está onde? O Lula? É. Agora, nesse minuto, não sei, mas Não sei, tá tá bom. muito bem. Certamente está muito Está nas bem. máquinas já. Não tem. Não, Lula não. Essa informação que o senador Lazier traz do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral me parece, não sei, apenas uma impressão, né? Que não vai se resolver o julgamento no dia 6. Não, Porque vai, nós vamos ter vai um levar pedido de vista. não, está todo mundo de olho nisso. Então, claro, se, a opinião alguém, pública- se alguém pedir, tem o Napoleão, aquele que estava para. O juiz, o ministro Napoleão, estava a fim de pedir vista. Já estão os jornais batendo nele. Não se admite pedido de vista. A matéria é sobejamente conhecida. Agora, vai demorar, porque haverá muitos advogados falando e votos imensos demorados. É julgamento para 3, 4 dias. Ah, não, mas 3, 4 dias não é tempo. Tá? Mas pode ser que alguém peça a vista. Não se E espera que fica lá. peça a vida. Não, aí leva para as calendas. É isso aí. Olha que o banco original é dos batistas, da JBS. Capital, 8 bilhões e 720 milhões. E o Banco Central quer confiscar. Avisa isso ao senador. E avisa ainda que ele, que ele não com Lula, porque ele entrar, iria continuar roubando. Pode de nós. ler, pode não ler. entendo, mas não está confuso aqui. Só para dizer isso aqui que ele está lembrando que o banco original. Sim, mas todos sabem. Só que hoje quem manda no Brasil se chama Henrique Meirelles. Tá, e de onde veio o Henrique Meirelles? Henrique Meirelles foi presidente do Banco Original, ou presidente do Conselho. Conselho do Banco Original, que é do Joesley. Do Joesley. É bom lembrar isso também, né? Agora, Paulo Porque às Sérgio, vezes a gente esquece. eu queria parabenizar. Tu esqueceu disso. Não, eu não. Eu não falei esse milhão, eu não falei nada. O meu problema é o retirar da vida pública o indivíduo mais pernicioso da história desse país. Que é o Lula. O resto tudo é, Olha aqui, consequência. Paulo Sérgio, você está pedindo coerência para quem não tem. Delação contra o Lula do PT, ok. Delação contra o Temer, Lula. Não. O senador Lazier Martins vem com essa teoria da conspiração. Será que pode ter havido a chance dele não ter gravado o Lula pelo fato do Lula não ter relação com ele? Como que não tem? O Lula. Sabe quem é o Wesley? O Wesley. O Wesley é o irmão do Joesley. O Wesley casou há poucos anos atrás. Quem foram os padrinhos de casamento do Joesley? Lula e Marisa Letícia. Do Joesley, não, do Wesley. Do Wesley, irmão. Aquela foto que divulgaram era do médico Calil, colega do Não, isso é outra coisa. Não estamos discutindo foto. Estamos discutindo o casamento. O Lula e a Marisa Letícia foram os padrinhos de casamento do Wesley. E a dona Dilma foi a madrinha de honra do casamento. E o Lula estava lá, portanto, são mais íntimos. Porque quem foram os grandes beneficiados do governo Lula? Joesley e o Wesley, os dois irmãos Batista. Portanto, são mais amigos do Lula do que de qualquer um outro. Até do presidente Michel Temer.
Eu acho que não, porque senão não teria ido gravar o cara lá, gravar o presidente. Mas entrou assim na casa do cara, na calada da noite. Bom, mas deixou, né? E no porão, né? O Paulo Sérgio, eu queria destacar esse projeto do senador Lazier Martins, parabenizar ele pela iniciativa, porque esse é um tema que tem que ser revisado no Brasil, a questão das indicações, não só do Supremo, né, Lazier? Mas também, por exemplo, eu ouvi, e não tenho elementos para comprovar, que o presidente da República estaria dizendo, inclusive, que o substituto do Procurador-Geral da República, ele não iria observar sequer a lista tríplice. Porque realmente hoje, Omar, não há uma previsão constitucional expressa de lista tríplice. Ele escolhe quem ele quer. Ele escolhe. Escolha direta. Tem 8 candidatos. Inclusive uma colega do nosso tempo de advocacia, que é a Sandra Curro. Eu conheci ela. Candidato. Eu conheci na Justiça Federal aqui, né? Exatamente. Então, Começou na Justiça do Trabalho, depois foi Procuradora da República. Bom, mas é uma pessoa decente, claro. Mas são vários os candidatos que a partir de 15 de setembro acontece a substituição do Janot, que não quer mais continuar. E vai ser, agora... Eu quero dizer para vocês o seguinte, o candidato vai ter que se submeter à sabatina do Senado, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Tá, mas, senador, me cite Nós vamos sabatinar ele. Um presidente do STF, Um ministro ministro do STF, todos foram sabatinados pelo Senado e a gente já sabe o resultado. Eu queria saber algum que tenha sido negado. Teve um lá tipo assim, o Toffoli. no Império. Esse que teve um no Império. No Império. No Império também. Foi o médico Barata Ribeiro, né? Mas isso aí. Foi Barata Ribeiro, no tempo do Império. O Senado aprovou o Toffoli, senador. Eu não estava lá. Eu não estava lá. Mas eu não sei quem é, mas será aprovado. Todos, isso aqui é uma Mas nós coisa. vamos brigar muito. Não. Mas brigar não adianta, não adianta não a coisa aprovar. O Lazier Martins vai brigar. Ele. A coisa está Ele mudando. pode responder por ele, né? Apresentador Paulo Sérgio, o nosso senador quer desentortar a banana. Nos sistemas presidencialistas, a nomeação dos ministros das Supremas Cortes é competência dos presidentes. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Ora, nomeados depois julgam de acordo com a lei. Aqui não. Segue sua corrente doutrinária. Ele é formado em direito, deve respeitar as doutrinas jurídicas. Está dizendo o Gregório de Bem Neto de Passo Fundo. O amigo Gregório, você só olha para os Estados Unidos. Você não se dá conta que na Alemanha, na França, na Suécia, em Portugal, é diferente. Não é o presidente que nomeia. Você só olha para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a nomeação de um ministro da Suprema Corte leva semanas, meses e meses em discussão. É diferente. E ainda assim é um sistema censurável. Ele não é confiável, porque muitas vezes realmente vai para lá alguém que ou é do Partido Republicano ou do Democrata e isto politiza a Suprema Corte. O telespectador está achando correta a indicação pelo Não, ele está me criticando. Está me criticando, dizendo que eu quero desentortar a banana, porque nos Estados Unidos a eleição é assim. Ora, mas os Estados Unidos também tem coisas erradas. Sim. E eu citei aqui vários países da Europa onde não é o presidente da República que indica os ministros do Supremo. Nós temos que mudar isso, por quê? Porque desde Montesquieu os poderes são autônomos e independentes entre si. Agora eu pergunto, qual é a independência do Supremo se ele tem os seus ministros indicados por outro poder? Não, e o Procurador-Geral que fiscaliza, ele passa que a ter compromisso com aquele poder, não é? Ele tem uma dívida de gratidão. Eu queria dar minha opinião. Temer estava lá no casamento do Wesley. Também. Esta é uma afirmação Também está. Estava todo Também. mundo lá. Tá, todo mundo. Só que não era padrinho. Talvez o Lula não assine documentos sem ler, mesmo sendo analfabeto. Pesquise a Folha de São Paulo. Deixa eu responder. Qual é o nome dele? Deixa eu ver o nome dele aqui. O Carlos, de Porto Alegre. Olha aqui, quando eu fui jornalista, eu não tinha limites para pergunta. Portanto, eu respeito todas as perguntas que me fizeram fazer. Eu quero dizer, qual é o nome dele? Carlos. Carlos, lá no Senado é praxe, uma questão de cortesia. Todos os senadores, quando recebem um requerimento para tramitar uma matéria do Senado, por uma cortesia, a gente assina. Mesmo que discorde do conteúdo. Depois vamos discutir lá dentro.
Então, também, Assinatura não significa aprovação. também por isso. Né? Não significa compromisso. Mas, às vezes, senador, quando a matéria é relevante e muito grave, tem que olhar. Não pode assinar. Mas depois a gente... Então, nós sabemos que é assim. Porque se, Não olha pode, aqui, não pode. eu até hoje eu já encaminhei uma dezena de requerimentos para apresentar projeto de lei. Nunca alguém rejeitou uma assinatura minha. Então, se eu rejeitar a assinatura de um senador, esse ali passa a me ter como adversário, como antipático. Mas, então, senador, é uma situação que desculpe, existe. senador, mas aí que se cria o conchavo, o conluio. Naturalmente... Mas é para tramitar, né? Eu sei, é um senador, requerimento mas para tramitar. Eu reconheci publicamente. Agora tem que. Eu reconhecia. O problema é a circunstância. Requerimentos e requerimentos. Já que foi provocado nisso, e eu devo satisfação. Eu tive 2.145.000 votos. Então, no mínimo, tem telespectadores, meus eleitores, que podem saber como é que aconteceu. Eu estou na bancada, na primeira fila da bancada, estamos discutindo o projeto da desburocratização. O Armando Monteiro está do meu lado falando. Eu sou o próximo a falar, pela inscrição na Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu estou mentalizando o que eu ia dizer. Chega a moça do Jucá e diz, senador, nós nunca negamos a assinatura para o senhor, assina, falando baixo, na minha frente, assina aqui para nós. E eu já mais preocupado com o que eu ia dizer na próxima intervenção, olhei quem eram os que tinham assinado. Tinha 21 subscritores, entre eles o Caiado, o Anastasia, o Ricardo Ferraz, gente limpa, tranquila. Eu olhei, não, se esses aqui assinaram, não tem problema. E tasquei a minha assinatura. Foi isso. Não é? E disse isso. E já revelei. Agora, quando terminou, e a minha assessora... É que o Cassiano, assim, ele é do PP, então... Aí a Ana Amélia... A minha assessora legislativa chegou para mim e disse, senador, o senhor não deveria ter lido. Eu corri na secretaria, tentei tirar a subscrição, mas já não dava mais. O senador tem a certeza que a gente também aprendeu com isso. Olha, Também aprendeu com só isso. queria dizer o seguinte, em matéria de escolha e de aprovações para membro do Supremo Tribunal Federal. A nomeação do Toffoli é uma verdadeira vergonha. Sim, foi reprovado. É um escândalo público que jamais ocorreu no Brasil. Em primeiro lugar, Lazia, E do ele foi Alexandre. condenado por ato de improbidade administrativa pelo governo, numa ação do governo do Amapá. Parece que era em torno de 700 mil reais o problema. Foi advogado em segundo lugar, Zé Dirceu, ele 2 vezes fez o concurso e rodou. Em terceiro lugar, ele foi assessor direto do José Dirceu. Em quarto lugar, ele foi funcionário da Casa Civil e do Lula. Então vamos mudar a lei. Este nunca, jamais, de forma nenhuma, Está lá. poderia ser nomeado. E agora aqui no ministro da Pampa Suprema. Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Os sindicatos de engenheiros alertam, em meio à gigantesca crise moral, ética, política, econômica, ainda mais agravada pelo quadro de penúria das finanças públicas, o debate sobre o presente e o futuro da engenharia não pode ser evitado. Ao completar 75 anos de fundação, o SENGE defende que a engenharia é a solução para superar o momento atual. É preciso investir fortemente em educação, pesquisa e tecnologia, visando o desenvolvimento com justiça social. Assim, o SENGE convida os profissionais para que venham fazer parte deste propósito. Associe-se, façam o SENGE ser ainda mais forte, aproveitando também os diversos serviços, vantagens e benefícios exclusivos, como plano de saúde, desconto em universidades e programa de qualificação, entre tantos outros. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora, doutor Luiz Pera Lima, a doutora Lídia Longnotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman, que agora é seu presidente da Academia Rio Grandense de Medicina, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. E amanhã às 10 horas estarei na Mirrigues, lá que tem uma palestra muito importante, das 10 ao meio-dia. Parabéns. Eu já ia na Mirrigues, é ali na Princesa Isabel. Parabéns, Pô, foi bom tu ter me lembrado, porque eu ia no lugar errado. No Conselho Regional de Medicina, o nosso CREMERS.
Um abraço ao nosso presidente lá, doutor Fernando Matos. Vamos, então, à doutora Lídia Longinotti. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre as possibilidades de cura do câncer coloretal. O câncer coloretal tem cura? Para a nossa sorte, a evolução do tratamento do câncer coloretal tem sido muito rápida. Hoje, o câncer coloretal é altamente tratável e curável. Quanto mais cedo o tumor for detectado e tratado, maiores são as chances de cura. Daí a importância de realizar colonoscopia a partir dos 50 anos de idade. Com os avanços da medicina, hoje podemos tratar os pacientes de forma personalizada, analisando as alterações em cada tumor e propondo tratamentos específicos com menos efeitos adversos e resultados superiores. Procure sempre um especialista. Obrigado, doutora Lídia. Moral de cuecas, o Temer é inocente, ingênuo. Ninguém disse isso. O Lula foi grampeado também, foi divulgado, ele com a Dilma. Mas é um corrupto de estimação dos empresários. O relator da reforma da Previdência deve para a Previdência. É uma corrupção seletiva. Paulo Sérgio Temer foi vice-presidente, não sabia de nada. Vamos pensar no Brasil. Não sabe de tudo. Antes não havia empréstimo para a construtora, o empréstimo só veio agora. Nós temos aí com um monte de larápios. Respeite a inteligência das minorias que não têm acesso aos meios de comunicação. E por aí vai. Mas evidentemente que a corrupção no Brasil não nasceu ontem, agora que ela foi institucionalizada e tomou uma proporção geométrica no governo, a partir dos governos do PT, evidentemente. O Paulo França denunciou isso há 30 anos atrás, o Renault, aquele processou ele, todos os diretores da Petrobras, ele morreu de decepção. Isso lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Paulo Sérgio, foi desse tamanho. A justiça americana. Paulo Sérgio, o que há 30 anos atrás. O telespectador, espero que entenda, é que a corrupção ela é do homem, é inerente ao homem. Mas só que no governo Lula se tornou o motivo de permanência no poder. Como nós vamos permanecer no poder? Distribuindo um dinheiro para as grandes empresas que podem nos financiar depois. Curiosamente, esta maior empresa, ou pelo menos uma das maiores empresas que é o JBS, de maneira muito inteligente, sagaz, pegou o dinheiro e disse, aqui eu não vou colocar, porque esse país é complicado. Vou pegar o dinheiro deste indivíduo, meu, teu, nosso, e colocar num outro país. E fazer concorrência com este país de origem. Porque, veja, ele colocou um esquema de carne fora que está competindo com a carne brasileira. Hoje o boi está valendo R$5, valia 5,85 na melhor das hipóteses. Valia 5,80 há 2 anos. Coloca a inflação, o pecuarista está perdendo 30 e poucos %. Essa questão da corrupção para os Estados Unidos. Setorial isso. Bom, setorial. Para os Estados Unidos. Mas quem é a maior empresa de carne do mundo? É a dele. E dinheiro saiu da onde? Daqui. Mas o que é isso? Sérgio, o ilustre senador deu o exemplo da Alemanha, França e Inglaterra. Senador, esses são sistemas parlamentaristas. Está dizendo aqui. Mas o que tem isso? A corte judiciária ela independe do regime de governo? Independe. Agora, claro que é. Bom, independe, não tem nada a ver. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Qual é a maior empresa devedora da Previdência Social no Brasil? Primeiro... É a Varig. A Varig, que é inativa. Agora, das ativas, sabem qual é? A JBS. Eu sei porque nós temos lá, presidida pelo Paulo Paim, a CPI da Previdência. Eu sou um dos 7 integrantes desta CPI. Numa proposta que fiz na semana passada, de nós levarmos os 5 maiores devedores de cada setor. Dos bancos, frigoríficos, da metalmecânica, etc. Fizemos o convite para o primeiro representante da JBS. Mandaram dizer que não vão. É a maior devedora da Previdência Social do Brasil. É essa empresa dos frigoríficos. E vão mandar para o presidente ainda. Aí alguém diz assim, não, mas... O dinheiro do BNDES não cobrava Previdência. É uma contradição. Paulo Sérgio pede para o Lazier escalar o melhor time do Inter de todos os tempos. Um abraço, Alexandre Caxias do Sul. Mas ele... Vou escalar. Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho e Vacaria. Caçapava,
Falcão e Carpegiani. Valdomiro, Dario e Lula. Tirou o Flávio Bicudo aí? Ou o Flávio Bicudo um ano. Flávio Bicudo tirei. Flávio Bicudo em 75 e Dario em 76. Mas ele está dizendo aqui, e o Grêmio também. Ele sabe muito de futebol. Não, posso escalar o grande Grêmio. Hugo, Clarelli, não, o meu Alberto, Altemir, Ayrton Auro e Ortuio. Cléo e Sérgio Lopes. Marino, Gessi... Não, o meu é melhor que esse. Marino, Gessi, Juarez e Vieira. O Paulo Sérgio, só para descontrair, ó, Wesley Batista, Joesley Batista, Eike Batista, e diz que o Amado Batista pegou um avião e se arrancou do Brasil. Não é bem assim a piada, mas... O que é mais falso, 150 milhões de dólares no exterior ou a explicação do senador Lazier Martins? Edgar Leitão, amigo do Bussato de Canoas. O que é mais falso? O que é mais falso? Pontos. 150 milhões de dólares no exterior ou a explicação do Lazier? Não, o Lazier explicou, pô. O que ele quer mais? Eu sei, o pessoal tem alguma mágoa. Agora, eu quero dizer o seguinte... 150 mil dólares é amigo do Bussato. Não está aqui ninguém defendendo o Temer. Eu já disse em várias entrevistas, Temer não tem mais condições de governar. Não tem mais clima. Não é possível. Nós temos que partir para uma eleição. Eu sou um senador independente, foi a condição para eu entrar nesse partido onde eu estou, que é o PSD, ter o direito de votar conforme as minhas convicções. E foi-me dado esse direito. Então, não, por favor, não me acusem de que eu tenho lado, eu tenho aqui tendência para cá ou para lá. Não, o meu interesse... Nunca teve lado. Eu quero aqui defender os interesses do Brasil. Que é um país que foi jogado no fundo do poço, vive a pior crise da sua história e nós precisamos começar a recapitular, porque isso é resultado de um mecanismo que se prorroga há décadas e chegou ao seu ápice nesses últimos governos. É isso. E nós temos que acabar com isso. Aproveitando a oportunidade, essa reforma da Previdência, dessa turbulência nacional, passaria hoje? A reforma da Previdência, não passa. A reforma trabalhista, a tendência é passar, mas tem algumas coisas ruins. Por exemplo, dá para corrigir lá. Terceirização. Não só a terceirização, esse negócio de trabalhar no fim de semana, como é que nós estamos chamando isso? Me escapa agora a expressão. Várias profissões, você trabalha... Repouso remunerado? Não. Trabalha sexta, sábado e domingo, aí na segunda-feira vai procurar um outro bico para trabalhar. Tem um nome. O calor da discussão vai... Não pode? Não, isso é prejudicial, isso precariza o trabalho. Agora, na terça-feira, está marcada a votação na Comissão de Constituição e Justiça, porque já foi lido o projeto, naquele tumulto que aconteceu na quinta-feira, em que o Lindbergh não deixou, o Randolph, a Gleice tirou o microfone da boca do Tasso Gereissati, aquela loucura que aconteceu lá. Bom, mas aí depois de ficarmos uma hora numa sala achando uma alternativa, tínhamos decidido ir para um outro plenário. A segurança do plenário disse que era muito difícil, porque todo mundo correria para lá. Enquanto isso, tinha gente se deitando na mesa para não deixar. Olha, foi um tumulto jamais visto no Senado. O Randolph estava enlouquecido, né? Aí o Ataíde de Oliveira queria bater nele, aí o Garibaldi Alves se intrometeu no meio e impediu, que se não impede... Não se arranharam todos? Não, porque o Ataíde de Oliveira é violento, senador do Mato Grosso. A coisa foi horrível. Bom, nós temos que ir ao ponto final. Mas aí, rapidamente, então ficou decidido que na terça-feira será votado na comissão. Se votar de manhã na comissão, de noite vota no plenário. Agora... O setor que não quer deixar vai fazer de tudo para não deixar. Vamos ao ponto final, com o Gimo e a nossa federação do CDLs, a nossa FCDL com Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Omar Ferreira, seu ponto final. Olha, há uma resultante de todas as discussões que a gente faz aqui nesse plenário e em todo o Brasil de hoje.
na hipótese de derrubarem o Temer. E acho que vão caçar. Acho que essa é uma consequência lógica disso que está ocorrendo no Brasil nos dias de hoje. Mas, Lazier, a minha maior preocupação é depois, o que vai acontecer, como é que nós vamos ficar, como vamos restabelecer os fundamentos, os princípios da nossa economia, da nossa política. Esse Congresso aí está todo podre, não adianta, se a eleição é indireta, os corruptos vão votar nos mesmos. Eu não sei o que... O Lula não pode. Ele foi chefe de uma quadrilha. Foi aquela frase do Luiz Coronel, que os próprios estão comendo os mesmos. Essa não é do Luiz Coronel, eu já te disse. Esta frase... É de um barbeiro bêbado de na Encantado. madrugada do dia 31 de março, na rua principal do município de Encantado, quando um barbeiro já meio bêbado, pele até embaixo d'água, saiu caminhando pelas ruas, Modesto Olívio Simonini, um grande amigo meu, e disse: os próprios atacarão os mesmos. E foi o que Doutor Luiz aconteceu. Pereira Lima, ontem veio um elogio aqui, rasgado por Nestor Heinrich. Maravilhoso, Nestor Heinrich, ele cresceu. Ser um homem, o elogio era de um homem. Agora eu vejo aqui, doutor Luiz, o xodó das gaúchas, a Marisa está dizendo. Seu ponto final, xodó das gaúchas. Nem fala nada, né? Nem vou falar nada. Não, o Lazier achou que era do... Ontem o Lazier, não, o Nestor Heinrich ontem Achou que era de uma telespectadora. Se deu mal. É um homem. E o Amarante, Mas o senador Lazier me aí o nome desse senador Randolfo Rodrigues, né? Ele está lá, fez 4, 5 votos lá no Amapá, uma coisa assim, ele é senador. Não, ele é muito atuante. Não, atuante é outra coisa. Ele é muito atuante. Não, deve ser atuante é um sujeito muito jovem e muito inteligente. Agora, Mas ele tem algumas posições muito radicais. Mas ele é muito respeitado. Aquilo me lembra os ístrios na Roma Antiga, que o rei contratava pessoas para mentir. E elas mentiam de tal maneira sério que passava a ser verdade. Ele, por exemplo, estava reclamando que o Temer, que é o governo atual, chamou o exército. Mas queria que chamasse quem? A Cúria Metropolitana? O problema não era teológico. Estão quebrando toda a Brasília. Aliás, tem que chamar o exército sempre, eles têm razão. Qualquer coisa desse país. É problema ele foi lá reclamar. eleitoral, é o exército, as Forças Armadas. Foi reclamar com quem? Com a Gleisi Hoffmann e com o Lindenberg Farias. Mas que coincidência! Que coincidência! Cássio Carpe, seu ponto final. Eu aproveito o senador providencia esse CPI do BNDES. Aqui nós está lutando para fazer a do Badesul. Como imagina o micro, pequeno e médio empresário com todo esse dinheiro, o que nós seríamos num país diferente? A 0,60 e pouco ao mês, a 7% mais ou menos ao ano. Isso não tem crédito dessa natureza, que poderia investir nessas pessoas que querem melhorar, que querem gerar emprego, que querem melhorar a economia. Não tem lógica emprestar dinheiro nessa circunstância, dinheiro do povo brasileiro, para exploradores, que querem levar daqui para outro país, como já está visto. Então, seu ponto final. O médio e o pequeno empresário precisa desse dinheiro. Doutor Leonardo Lamacchia, seu ponto final. Paulo Sérgio, agradecer o convite, desejar um bom final de semana a todos os telespectadores, e o ponto final é no sentido da renúncia do presidente da República, para que o Brasil pare de sangrar, e mesmo que, como diz o Omar Ferri, mesmo que entre e que nós tenhamos dificuldade de encontrar uma nova liderança, essa nova pessoa que assumir a presidência da República tem que ter convicção que ela não pode ter um diálogo não republicano, que ela não pode ter práticas não republicanas, principalmente nesse momento que o país está vivendo. Então, meu ponto final é nesse sentido, que renuncie logo o presidente Temer e deixe o Brasil andar para frente. Antes do senador Lazier Martins, o jeton do nosso Luiz Pereira Lima, do Omar Ferri, os mignons da Zezé aí, para tomar aquele uísque de 18 anos que toma. Nem sei o que é isso. Biscoito. Bom, esse é um mignon da Zezé. Nem sabia que existia. Olha aqui, ó, tem vários sabores. Aí. Pode abrir depois. Não, deixa o Lazier depois. Não, tinha bem para ti. Então tá. Deixa eu ver esse... Então tá bom. Lamacchia, depois para o senador Lazier Martins. Seu ponto final, senador. Olha, Paulo Sérgio, que eu quero ver se ele mereceu ou se não. Então já vou começar elogiando. Esse seu programa, Paulo Sérgio Pinto, tem uma importância enorme, principalmente pelo momento que nós estamos atravessando, que é um momento histórico. É um momento em que nós queremos que seja de transição para um novo Brasil. Mas desde que consigamos depurar
esta bandalheira em que meteram o Brasil durante décadas e que pouco a pouco uma operação maravilhosa como a Operação Lava Jato, algumas personalidades marcantes na nossa história, na Polícia Federal, no Ministério Público de Jovens, do juiz Sérgio Moro, entre outros, estão contribuindo. Precisamos confiar neles e ajudar de toda maneira a fazer com que a imprensa, que também está fazendo um papel histórico nesse momento, continue denunciando, apontando quem são os grandes corruptos e corruptores do Brasil, para respeitar o dinheiro público, para que tenhamos não mais os 14 milhões de desempregados, não é? Esse desregramento, essa derrocada, esse desvio da verba pública tão importante para a educação, para a saúde, para o saneamento, etc., para que isto seja daqui por diante respeitado. Por isso, também um programa como esse tem a sua responsabilidade. E nós, particularmente, seja o Cassiá lá na Câmara, seja o Leonardo na OAB, e que tem um irmão que está num momento extraordinário, e eu vibro porque o Cláudio Lamáquia foi um dos maiores presidentes que a OAB teve do Rio Grande do Sul, e ele se projeta agora nacionalmente como um grande presidente da OAB. E eu já disse várias vezes para ele, você é futuramente um grande senador do Brasil, e ele pouco a pouco está aceitando isso. Omar Ferri tem uma história, a sua cultura, a sua inteligência. Tá? Eu tenho encontrado aqui o Luiz Pereira Lima, sei bem das posições dele, enfim, e com essa variação que você faz no seu programa e a participação dos telespectadores, seja para uma crítica mordaz, como eu vi hoje contra alguns de nós, seja para aqueles que nos apoiam, enfim, nós vivemos um momento histórico, esse Brasil precisa mudar e nós que estamos vivendo temos essa responsabilidade. Muito bem. O Alex Dutra, aqui de Esteio, está pedindo para o senhor entrar com o projeto para termos um parlamento adequado, com menor número de deputados e de senadores. Assinei a proposta do Álvaro Dias, que quer reduzir para 2 senadores e quer reduzir 30% dos deputados. Agora, não é a minha palavra que vai decidir. O meu voto, sim, mas isso depende de todos. Não passa isso, não adianta. Senador, com o seu desempenho aí, então, os mignons da Só um, saiu elogiando o programa, dá 2. Agora deixa eu mostrar para os telespectadores. Lá de Pelotas, né? Esse aí qual é o sabor? Sabor calabresa. São biscoitinhos. Isso é para tomar com whiskyzinho. Obrigado. Qual é o seu outro sabor? Bom, posso ler todos. Esse aqui é sabor original, eu não sei o que é original. Vai provar para essa calabresa. Mas vamos dizer aqui toda, tenho que compartilhar com os nossos telespectadores. Esse aqui é o quê? Esse aqui não diz. Queijo, sabor queijo. Esse aqui é sabor churrasco. Viu? É muito biscoitinho com gosto de churrasco. Sim. Todos são bons. Pô, não precisa mais comprar churrasco. Claro, mais barato. Tem mais um aqui aí. Esse aqui é sabor galeto. Mas eu nunca tinha visto. Por falar em galeto, a nossa cônsul do Internacional ali, a Vera Armando, a maior vontade dela é ganhar esse biscoitinho, ela não consegue. O dia que ela vier participar do programa... Qual é o que você quer, Vera? Eu vou lhe dar um. Vera Armando. Tá aqui o tradicional. Faça favor, alguém entregue ali. Onde é que está o tradicional? É original, não é tradicional? Original, por favor. Mas vamos dar uma sugestão lá para chegar às mãos de Vera. Obrigado, senador Lazer Martins. Obrigado, Leonardo Lamáquia, Cassiá Carpes. Omar Ferri. Obrigado. Cidadão de Porto Alegre, merecido. Aqui presente. Gostou do meu texto a teu respeito, né? Muito bom, muito obrigado. E veio do coração, sabe disso. Muito obrigado. Meu médico preferido, meu extrema-direita preferido, Luiz Pereira Lima. Ele não diz que é extremo-direito, eu sou extremo-direito. É isso aí. Vamos retornar segunda-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.